Graças a paz, igreja. Graças a paz, igreja. Amém. Vamos ficar de pé. Como o pastor falou, Deus colocou no coração dele e dos demais pastores a respeito da gente ministrar sobre o livro de Apocalipse, sobre as 7 igrejas. E aí eu lendo, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E lendo, Deus falou fortemente ao meu coração, relacionado à minha vida, e eu senti o desejo de compartilhar com vocês nessa noite, amém? Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém, eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez em tua presença, Deus, eu te agradeço por essa palavra. Desde já, Senhor Deus, eu te louvo por tudo quanto o Senhor trouxe ao meu coração e aquilo que eu estarei passando nesse momento para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Então, queridos, quando eu comecei a ler, e aí esses dois versículos, eles me saltaram à mente, ao meu coração. E muitas vezes, quando a gente lê, a gente entende logo assim como uma ameaça, né? Aquela coisa de Deus assim, se arrependam, senão eu vou remover vocês, como um tom de ameaça. Mas aí Deus ele trouxe ao meu coração como um simples ato de amor, assim como ele fez em Deuteronômio. Eis que ponham diante de vocês a bênção e a maldição. Aqui ele está dizendo nada mais do que se arrependam, senão eu virei e cumprirei aquilo que vocês já sabem desde o início. Amém? E aí no Apocalipse capítulo 1, verso 1, 2 e 3 diz assim: neste livro estão escritas coisas que Jesus revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisam acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem, diga ouvem, as palavras desta mensagem profética e obedecem, diga obedecem, ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Só nesses 3 versículos, queridos, a gente consegue enxergar o cuidado de Deus para conosco, pois como ele fala no verso 1, que ele revelou, ele teve a preocupação de revelar a João, através de um anjo, as coisas que precisam acontecer logo. Ou seja, que a gente precisa atinar, que a gente precisa agir. E ao ler a primeira carta à igreja de Éfeso, eu me perguntei, como é que uma igreja, que o próprio Deus falou assim, no verso 2, eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim, vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. E ao ler isso, eu consegui identificar a perseverança. Era uma igreja perseverante ali, como ele diz aqui, aguentou o sofrimento com paciência.
que eles sabiam quem era e quem não era os verdadeiros homens de Deus daquela época, que eles tinham o discernimento de Deus, mas o que é que aconteceu para chegar a esse ponto de perder o primeiro amor, como Deus vem falando, como a gente acabou de ler. E Deus só tem uma coisa contra essa igreja, que era que eles tinham perdido o seu primeiro amor, que não amava mais o Senhor como antigamente. E aí eu fiquei com aquela dúvida, meu Deus, como é? Uma igreja que o Senhor diz isso tudo, uma igreja perseverante, tudinho. E agora perdeu o amor de Deus. E aí eu fui buscar em Deus o que isso queria dizer, queridos. E tudo leva a esse primeiro amor. E aí Deus me trouxe a memória de quando eu aceitei a Cristo pela primeira vez. Eu ansiava, eu não sei se foi assim com vocês, mas eu tenho quase certeza que foi igual a mim. Que era aquela sede, aquele amor, né? Por que a gente se entregou a Jesus? Por que a gente aceitou a Jesus? Primeiro, por quê? Porque a gente entendeu o seu plano perfeito de enviar o seu Filho para morrer por nós, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, mas não para por aí. E aí ele deixou tudo explicadinho para a gente. Só que existem coisas que vão acontecer logo, como ele está dizendo aqui. Então a gente precisa se realinhar, porque em algum momento do início de tudo, até agora, a gente pode ter se perdido. Mas como, Eric? Eu não estou falando questão de acreditar. Não. Porque eu fui pesquisar a palavra entre crer e o saber. Sabe? A palavra saber é tudo aquilo que pode ser compreendido, alcançável ou perceptível. Por exemplo, eu sei que um dia eu vou morrer. Tá, eu vou morrer um dia. Mas eu não vou fazer nada. Eu posso até tomar alguns cuidados para que essa morte não chegue mais rápido, né? Porém, eu sei só. E a questão do crer é que ele tem como principal sinônimo acreditar. Ou seja, é tudo aquilo que aceitamos como verdade. Diga verdade. Por exemplo, eu creio que Deus existe. Vocês conseguem compreender comigo a diferença entre o apenas saber e o crer? Então, nós quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Mas, sinceramente, quantos estão preparados para a sua volta? Amém? Amém. Porque a volta de Jesus não é para ser um temor. Não, é para ser a nossa ânsia. Então, para mim, quando Deus está dizendo para a gente voltar ao nosso primeiro amor, é a gente voltar a entender, a amar a sua volta logo. Só que para isso, Ele deixou algumas coisas para que eu e você fizéssemos nessa terra. Mas aqui não é o nosso lugar. Aqui, como a gente já cantou, na música Ele Vem, por exemplo, aqui não é o meu lugar. Amém? Então, lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. E aí, de novo, eu fui buscar, meu Deus, como assim? Lembre do início, né? E aí, Deus me trouxe a memória tudinho, queridos. E eu queria que vocês também trouxessem a memória. Eu não sei como está a sua vida espiritual hoje. Porque ao ler isso aqui, Deus ele trouxe algo para mim. Que eu preciso, sabe de quê? Novamente, intimidade. Porque a gente pode fazer tudo. E aí Deus me trouxe alguns versículos na mente. Por exemplo, é bastante forte, que diz assim: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração, queridos. E a gente vendo a história de Éfeso, era uma igreja ativa. Era uma igreja onde obedeciam, onde faziam as coisas e tal, e acontecia, só que só faltava o quê? Eles já estavam fazendo de uma forma automática, se esqueceram do verdadeiro princípio, o verdadeiro, como eu posso falar, sentido da coisa. Que é o quê? Que é preparar o caminho para Jesus. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito com tudo o que Deus colocou
para que a gente pudesse seguir. Quantos aqui creem que tem um chamado? E o que você está fazendo com o seu chamado? Entende? Então, essa mensagem ela é bem curta, mas para mim, bem direta e profunda. Porque o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque nos dias de hoje, infelizmente, a gente tem perdido, e grande parte da nossa desculpa em buscar a intimidade com Deus é o cansaço. Mas se a gente na mesma hora, porque era como se fosse assim, eu falando, dando as minhas desculpas e Deus me mostrando, tipo, poxa Deus, porque logo quando eu aceitei a Jesus, eu buscava a Deus nas madrugadas, eu tinha prazer, eu pedia, eu orava, eu tive várias experiências, querido, eu orava a Deus, estou indo dormir, agradecia, orava, intercedia e dizia, pai, estou indo dormir, mas envia um anjo para me acordar na madrugada, para que eu possa orar pelo Senhor, e eu me acordava. Aí cabia a mim, creio ou não se for o anjo, mas eu acordava. E ali, eu buscava a Deus, aí eu dizia a vocês, mas na hora que eu acordava, eu tinha vontade de orar? Não, mas eu entendia, eu cria, eu não sabia, eu cria, que era Jesus me chamando para interceder. E aí hoje, eu estou cansado. E eu contei, da onde surgiu essa ministração, eu contei aos meus pastores, e eles riram um bocado. Porque eu fui incomodado, querido, na madrugada, incomodado. Para poder trazer, eu não vou dizer nem para trazer para você, mas eu creio que sim. Mas, para mim, porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Porque se eu não tivesse dado atino a essa palavra, eu não estaria aqui agora. Então, comece a trazer a memória, peça ao Espírito Santo que traga, como era gostoso. Aí hoje se torna até cansativo ler a Bíblia. Se torna cansativo, se torna algo desgastante, porque a gente não está mais com a mesma consciência que a gente estava no princípio. Então, muita coisa mudou. Deus, ele descia para falar pessoalmente com Adão e Eva. Ele quer continuar a mesma intimidade, a mesma coisa comigo e com você, querido. Quantas coisas nós estamos deixando de aproveitar por simples questão de não querer abrir mão de certas coisas. Celular, me identifico. Eu pego o celular, olho o Instagram. No mínimo eu passo uns 40 minutos que eu nem sinto, só vendo besteira. Mas pega a Bíblia. Eu não consigo passar 10 sem o olho querer fechar. O que é isso? É normal? Eu creio que não. Eu sei que é normal, porque eu vim de um dia de trabalho, eu sei que é normal, mas eu creio que não é normal. Por quê? Porque eu sei o que está por trás. Porque tudo nos dias de hoje é para nos afastar do Senhor. Não é não? Tudo. Agora, aonde é que está a nossa esperança? Eu lendo, procurando me aprofundar mais, eu fui ler a carta de Paulo aos Efésios. E aí, no capítulo 2, deixa eu só... No capítulo 1, versículo 18, diz assim, Paulo, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Meus queridos, é a mesma força. É a mesma força que age dentro de mim e de você.
Só que por escolhas nossas, infelizmente, essa força já não tem mais o mesmo poder. É porque ele mudou? Não, é porque as minhas escolhas estão fazendo me afastar cada vez mais desse poder. Então, e aí falando em esperança, eu digo, que esperança é essa? Que esperança é essa? Esperança, ficou no meu coração. E aí, Deus me trouxe à memória outro versículo que diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? E aí, que esperança é essa que eu preciso trazer à memória? É a volta de Jesus, querido. É a volta de Jesus, porque eu não quero que Jesus volte, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, amém? Eu quero que ele volte e eu esteja feito às 10 virgens imprudentes, ser pego de surpresa. Então se prepare, querido. Tudo que Deus está pedindo de mim e de você nessa noite é intimidade. É que você comece a relembrar da esperança que Ele nos deixou, que irá voltar para nos buscar. Não se apeguem. Eu não sei o que é que você está apegado nesse momento da sua vida. Se é financeiro, se é trabalho, se é até a sua própria esposa, seu próprio marido. O que é que você tem trocado? O que é que você tem colocado no lugar onde é do Senhor? Seus problemas, nada é maior e nada vai interferir na volta de Jesus, não. Nada vai interferir dele vir nos buscar. Mas, amados, que em nome de Jesus a gente possa cada dia estar alinhados e entendendo e pedindo a Deus para reavivar essa esperança dentro de nós, que é a sua volta. Porque a gente acaba se esquecendo de que Ele morreu, porque é lindo. Porque quando a gente aceita, no primeiro dia que a gente diz, eis-me aqui, Senhor, tal, a gente se lembra logo, poxa, Ele entregou a vida por mim, Ele deu a vida por mim, então, cara, eu quero esse amor, eu quero esse Deus que se entregou, que não me deu esforços, que fez, sabe, eu quero. E o que aconteceu? Porque Ele é o mesmo Deus, mas o que é que está acontecendo para que a gente não viva isso continuamente? Porque se fosse, Ele não precisaria estar nos alertando hoje. Eu não preciso falar muito. Porque vocês sabem. Que a gente só tem uma certeza, né? Aliás, duas. É que a gente vai morrer e que Jesus vai voltar. Então, queridos, em nome de Jesus, fique de pé nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos. Feche seus olhos.